Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vos fala apóstolo Josadak. Nesse dia quero compartilhar com você desse vídeo algo que pode enriquecer, mas que também pode chocar com você. Tudo porque quero compartilhar com você verdades que podem mudar a tua vida, assim como também podem soar de forma desconfortável aos teus ouvidos. Tudo porque nós estamos em uma sociedade onde vive normalizando tudo. Nós estamos em uma sociedade em que normaliza as práticas pecaminosas, normaliza a ofensa contra a pessoa de Deus e muitas outras coisas que o ser humano tem feito desde o momento em que ele existe, e desde o momento que ele pecou no jardim através de Adão. Muitas são as coisas e muitas foram também as consequências dos N e vários pecados que o ser humano cometeu desde o momento de Gênesis até o nosso tempo atual. Muitos foram os julgamentos de Deus, e Deus tem suas várias formas de como julgar o pecado do ser humano. E uma das formas de Deus julgar o pecado do ser humano é trazer sobre ele uma destruição mortal, quer dizer, uma destruição total, porque existe uma coisa que Deus detesta, chamada pecado. Pecado, isso mesmo, pecado. Deus detesta pecado. Nós ouvimos e aprendemos que Deus ama o pecador, sim, Ele ama o pecador, mas Ele detesta o pecado. E o pecado é um dos elementos que faz com que Deus se ire, Deus fique totalmente irado, de tal forma que Ele entra em ação, julga o ser humano, porque Deus não suporta pecado. E hoje o que eu quero compartilhar com você é uma verdade atual e atuante, tudo porque a verdade que nos transforma, ela é a verdade que deve ser implantada no coração de todos aqueles que amam e querem a Deus. Agora, a verdade que não transforma, que é chamada a meia-verdade, essa não deve ser transmitida, porque ela não terá efeito positivo sobre o coração, sobre a alma daquele que realmente quer a Deus. O que eu quero compartilhar com você é: Deus está ofendido. Isso mesmo, Deus está ofendido. Tudo que está acontecendo na humanidade é por conta da ofensa que o ser humano cometeu, da ofensa que o ser humano fez contra a pessoa de Deus. E eu vou te provar isso. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 4, a Bíblia disse que havia 3 homens que desceram à terra. A terceira pessoa, na forma teofânica, era Deus, mas os outros 2 eram anjos. Esses 2 anjos foram direcionados por Deus a Sodoma e Gomorra, aonde estava Ló. Você conhece a história. A Bíblia vai dizer que Deus estava conversando com Abraão, e na conversa, Abraão começou tomando conhecimento ou parte daquilo que era o interesse de Deus com Sodoma. Tudo porque o pecado de Sodoma já havia ofendido a Deus de forma demasiada, que o próprio Deus se sentiu tão irritado que ele desceu pessoalmente na terra em forma teofânica, de modo a esmagar Sodoma, a destruir Sodoma, porque o pecado de Sodoma havia chegado às narinas de Deus como um cheiro podre, como um cheiro sujo, como algo imundo, algo impuro. Eu acredito que o brasileiro tem muito essa expressão, a carniça. O pecado do ser humano estava a cheirar a carniça perante as narinas de Deus. Entenda, o Deus eterno não tem prazer em destruir o homem, mas o que lhe leva a destruir o ser humano é o pecado que o ser humano comete contra a sua pessoa. Tudo porque somos feitos à imagem de Deus. E todas as vezes que pecarmos, nós vamos manchar a integridade de Deus. Todas as vezes que nós pecarmos, nós vamos sujar a imagem de Deus. E Deus não aceita se sujar. Deus não se permite se sujar. Tudo porque Ele é um Deus santo. Essa é a natureza dEle. A natureza dEle é uma natureza limpa, uma natureza pura, uma natureza em que não existe mancha nem mescla. Então Deus não se deixa sujar pelo pecado do homem, pelo fato de ele ser sua imagem. Então normalmente Ele tolera por um determinado tempo,
Só que chega uma fase que Deus não suporta mais o pecado do ser humano, então ele entra em ação. O que nós estamos a vivenciar no mundo, no universo, através dessa pandemia, nada mais, nada menos o princípio de um julgamento que ainda vai apertar daqui muito para frente. Mas perceba, ainda que essa situação se estabilize, você não pode perder a oportunidade de viver uma vida reta perante a Deus. Você não pode perder a oportunidade, tanto eu e tanto você, não pode perder a oportunidade de viver plenamente para Deus e corretamente a sua vontade e palavra. Deus está ofendido. Você já imaginou como e quando o ser humano tem ofendido a pessoa de Deus? Você nunca se perguntou por que Deus, o Senhor, permite tanta catástrofe, tanta desgraça? E tudo isso é resultado da ofensa que o ser humano deu a Deus. O homem pecou de tal jeito em que ele perdeu a consciência de que ele é a imagem de Deus. E normalmente, quando sujarmos a imagem de Deus, sofreremos as consequências. Aí a Bíblia vai dizer que quando esses dois anjos chegaram em Sodoma, encontraram Ló na porta da cidade, a Bíblia vai dizer que agora eles estavam dentro da casa de Ló. Resumindo, eles estavam dentro da casa de Ló. Só que a Bíblia vai dizer que Sodoma era tão porca, era um lugar tão pecaminoso, um lugar tão sujo. Outro era um lugar bonito, um lugar lindo, um lugar que tinha um testemunho, mas depois se tornou um lugar de aberração, um lugar de tristeza para o coração de Deus. Então Deus decidiu destruir Sodoma. Só que nesse dia, quando Ló recebe os anjos na sua casa, a Bíblia vai dizer que a perversidade daqueles homens era tão grande em que eles queriam se envolver sexualmente com os anjos. Imagine que doideira! O homem querer ter relações sexual com anjo. Você já imaginou isso? Eu já estudei alguns livros sobre satanismo, e no mundo do satanismo tem essa questão de os que vão para fazer pacto se envolvem com demônios. Agora você já imaginou o que é o ser humano ter prazer em se envolver com anjos? Olha a aberração, olha a sujeira, olha o nível da ofensa que o ser humano estava querendo dar a Deus, ou fazer contra a pessoa de Deus. Então entendemos que tudo isso que está acontecendo é porque o homem ofendeu tanto a Deus que Deus já não suporta mais tal ofensa, em que ele desce de forma preliminar a nos indicar, a nos apontar que ainda haverá uma grande destruição. Mas eu quero lhe dizer nessa noite e nesse dia, entenda uma coisa: toda a ofensa que o ser humano fez à pessoa de Deus, ele vai pagar muito caro. Então que eu e você não sejamos parte dessa ofensa. Tudo porque Apocalipse vai dizer: aquele que é limpo, limpa-se mais ainda. Aquele que é sujo, suja-se mais. É o tempo que estamos tendo para se limpar. Essa é a oportunidade de nos limpar. Essa quarentena é a oportunidade de nos limpar. A oportunidade de nós nos arrepender completamente, porque ofendemos a pessoa de Deus. Apóstolo, nós ofendemos como? Nós somos tão mentirosos, somos egoístas, somos gananciosos, temos o coração tão apertado para as coisas dessa vida em que nós não queremos largar. Como é que nós ofendemos a Deus? Você já imaginou como é que a indústria pornográfica ofende a imagem? Você já imaginou o que é uma mulher ter relações sexuais com 3 pessoas? Você já imaginou como é que o homem ofende a Deus se envolvendo com animais? Você já imaginou como é que a sociedade se encontrou tão totalmente destruída? Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem. Isso é ofensa contra a pessoa de Deus. E aí você me pergunta, o que fazer? A pergunta é, o que fazer? Só que a resposta que eu posso lhe dar é se arrepender. Esse é o tempo que estamos tendo para se arrepender. Esse tempo é o tempo de consertar o altar, consertar nossa vida e nos alinharmos à vontade de Deus. Eu poderia falar muitas outras coisas. Isso é parte de uma mensagem. Mas eu quero lhe chamar a tua atenção.
cuidado com o que você tem feito, porque pode estar a ofender Deus e você pode estar a levar na normalidade. Tome muito cuidado com o que você está fazendo, porque toda ofensa que nós seres humanos demos a Deus, nós vamos pagar muito caro. Fique com essa reflexão. Se você tem gostado dos nossos vídeos e quer ver o nosso canal crescer, propagando o Evangelho, se inscreva, ative o sininho e receba os nossos vídeos toda semana. Deus vai te abençoar, vai te fortalecer. Fique na paz, tudo de bom.